e a gente vem tentando estudar do livro Jesus no Lar esse texto, A Razão da Dor. No último dia 25 de maio, o Brasil teve o feriado, né, de Corpus Christi, que os nossos irmãos da Igreja Católica elegeram para homenagear, né, a Jesus dessa forma. Então foi feriado nacional. No mesmo dia, a Organização Mundial da Saúde, como ela faz todo ano, ela liberou o resultado de uma pesquisa com relação à questão do cigarro, como sendo o campeão ainda, né, nas patologias e nos óbitos. E este ano, a Organização Mundial da Saúde disse que, se nós somássemos todas as doenças fatais, o cigarro ainda seria o campeão, e que os 5 milhões de pessoas que morriam o ano passado, segundo a mesma campanha, esse ano teria aumentado um pouquinho mais. Aí a gente fica imaginando, né, a razão da dor. Por que a sociedade humana encarnada ainda está trilhando pelo caminho de crescimento através da dor? E vai ser exatamente esse texto aqui, que vem trazendo as palavras de Jesus para nós, vai trazer para nós um pouco do entendimento nosso acerca da nossa irmã ainda inseparável, a dor. Essa que nós ainda elegemos para o nosso crescimento espiritual. Então começa dizendo assim, ó. A razão da dor é o título que está lá no livro do Nélio Lúcio. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu sua voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Nós queremos crer que a Raquel trabalhava para a nossa, então na época, Joana de Cusa. E foi através dela, segundo alguns irmãos espirituais, que Joana de Cusa despertou o desejo de conhecer Jesus. Então a Raquel, ela já conhecia o mestre. Ela já participava de encontros onde a presença de Jesus se fazia. E ela, num desses momentos, ela pergunta para o mestre, não era o homem criação de Deus? Vou voltar aqui no primeiro parágrafo para a gente entender melhor. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu sua voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição aos caminhos do mundo. Conversando, dialogando com Jesus. Não era, mestre, o homem criação de Deus? Não é Jesus? O homem criação de Deus? Ela pergunta para Jesus. Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos, Jesus? Não vela os céus sobre os destinos da humanidade? Jesus fixou na interlocutora o olhar firme e considerou. Olha a resposta de Jesus. A razão da dor humana, Raquel, procede da proteção divina. Olha que resposta interessante que Jesus deu. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, que a dor só existe porque Deus é bom, justo e misericordioso. Nós entendemos isso perfeitamente? Será que se nós nos dirigirmos, por exemplo, a um irmão acamado, passando pelo momento do testemunho agora, sem um devido entendimento, ele vai aceitar essa explicação de Jesus? Nós, que já estamos aí, né, estudando um pouquinho do Espiritismo aí há 20, 30 anos, nós já estamos preparados? Já temos tranquilidade para nós recebermos a dor que é capaz de nos tornar pessoas melhores sem nos desequilibrarmos? Nós estamos verdadeiramente preparados para isso? Porque ele está dizendo aqui, gente, ó, a razão da dor humana, Raquel, procede da proteção divina. Por isso que o Espiritismo,
ele busca de nós muito estudo, né, gente? Nós precisamos estudar muito para entender essas coisas. Porque senão, como é que a gente vai ter, né, uma bagagem para você orientar, para você apoiar um irmão em uma visita fraterna no hospital, né, em dizer para ele que você está aí só porque Deus é bom, justo e misericordioso. A gente vai tentar entender melhor esse texto no decorrer do nosso tempo, para nós entendermos mais profundamente o que Jesus quis dizer para nós. Mas cabe o entendimento a todos nós da necessidade de estudarmos o Espiritismo para nós aceitarmos isso, mas verdadeiramente. Porque Jesus continuou dizendo, os povos são famílias de Deus, que à maneira de grandes rebanhos são chamados ao aprisco do alto. O planeta Terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda. Olha que frase interessante. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda. E essa frase aqui de Jesus, nós vamos encontrá-la mais tarde no Livro dos Espíritos, em uma explicação que os Espíritos dão para Kardec. Então, meus irmãos, quando nós buscamos o entendimento, quando nós buscamos a leitura de um texto tão rico, né, com uma essência tão profunda quanto são os ensinamentos de Jesus, nós devemos trazer isso aqui para a nossa inferioridade ainda. Nós não devemos só olhar os textos e acharmos todos lindos, maravilhosos, sem tentar encaixar isso em nós, em prol de um melhoramento nosso, de uma reflexão nossa. Nós é que elegemos a dor. Nós vamos ver mais para frente que Deus também, ao autorizar, ao incentivar o desenvolvimento da ciência, Ele dá para nós também condições de nós combatermos a dor, de nós buscarmos o alívio da dor através do desenvolvimento da ciência, da medicina. Por isso que Jesus está querendo dizer que Deus é bom, justo e misericordioso também. Então vamos continuar o texto. A nossa reflexão de hoje seria para isso, para nós entendermos um pouco o que é a dor. Existe somente a dor física? Por que não incluímos a dor em nosso processo de repertório de possibilidades? Por que não incluímos a dor em nosso repertório de possibilidades? Quem a cria? Deus ou o próprio homem? Carrega ela, a dor em si, alguma função positiva? Nós não queremos dizer que nós estamos fadados ao crescimento pela dor. A doutrina espírita nos ensina, o espiritismo nos ensina, que nós podemos escolher o crescimento através do amor. Basta que a gente busque isso através do desejo íntimo nosso, lá na convivência lá fora. O que nós estamos fazendo, por exemplo, para cuidar melhor e mais do nosso corpo físico? Esse que vai nos proporcionar, a nossa permanência aqui no planeta Terra. Nós estamos ingerindo o nosso organismo físico com quais tipos de alimentos? Qual a quantidade que nós estamos comendo? Será que eu me alimento exatamente daquilo que eu preciso ou daquilo que eu acho que eu preciso? Nós estamos organizando os nossos dias, dividindo, entre as etapas de trabalho, de lazer, de cuidado, com o nosso corpo físico, um esporte, uma atividade física, ou a gente acha que os nossos dias eles se resumem apenas nas atividades profissionais e na permanência em casa com os nossos irmãos? No livro No Homem Integral, a Joana de Ângeles, ela dá um exemplo muito bacana para nós. Eu acho que eu até falei com vocês aqui uma vez, que o indivíduo, ela falando sobre a importância do exercício físico. E ela fala o seguinte, que o indivíduo, quando ele está se movimentando, quando ele está direcionando e canalizando as suas energias para o exercício físico, ele libera, além das glândulas sudoríparas, o excesso de gordura no organismo, mas também os miasmas negativos, as preocupações e todo o peso que pode haver
sobre aquela pessoa naquele momento. Por isso a sensação de prazer, né, que a gente sente depois de um exercício físico. Então nós precisamos começar a pensar nisso, viu, gente? Começar a dividir mais o nosso tempo, né, buscar mais atividades físicas e principalmente a nossa alimentação, né? Aqui nesse quadro nós colocamos o que é a dor. Quando relacionada ao corpo, é um sofrimento físico desagradável ou penoso, causado por alguma disfunção orgânica. Todos nós já conhecemos um remedinho, um analgésico, que chama Novalgina, né? É famoso, é tão famoso que o sujeito vai, pega 2 dedinhos de água, coloca lá 40 gotinhas quando está com dor de cabeça, toma, e de repente ele esquece até que estava com dor de cabeça. Eu não sou médico. Se tiver algum médico aqui, pode me corrigir se estiver errado. Mas alguns dizem que o medicamento demora algumas horas para correr, né, para fazer efeito na corrente sanguínea. E aí você toma uma Novalgina, 10 minutos depois já passou a dor de cabeça, porque você tem uma fé tão grande naquela substância, ela já faz tanto sucesso, né? Você vai viajar, você coloca na bolsa de viagem, no carro, você vai para o trabalho, você já leva, começou com aquela dor de cabeça, aquilo você não precisa de receita médica, você compra na farmácia, né? Você compra nas mercearias, todo mundo tem Novalgina, Dipirona e esses mais conhecidos. Nós temos tanta fé nesses medicamentos que são capazes de fazer efeito no nosso organismo mesmo antes de fazer efeito, fisicamente falando. Agora, nós aprendemos também com os bons espíritos que se eu realmente buscar o efeito de uma água pura no meu organismo, eu também vou, né, buscar o alívio. Porque é onde a gente quer chegar. Nós temos que parar de buscar o alívio pelos analgésicos e buscarmos o lenitivo da cura verdadeira, para que a dor seja qual tipo? A dor física, a dor emocional, sentimental, espiritual, ela seja banida da sociedade. Porque nós trouxemos para a sociedade as doenças. Não foi Deus que colocou e nem autorizou que elas viessem. Nós trouxemos para a sociedade. E será a nossa tarefa, a nossa missão, banir essas mesmas doenças da sociedade. Do que eu estou falando? Eu estou dizendo que enquanto a gente buscar só pelo analgésico, né, pelo alívio passageiro, nós vamos estar movimentando pouco o nosso progresso espiritual. Nós precisamos de buscar a causa, ir lá na origem, para nós melhorarmos, nós, espíritos imortais, e mantermos também uma melhora nesse corpo passageiro, ter uma vida melhor agora. É possível nós termos uma vida boa, né, saudável, mesmo diante de tantas dificuldades que o mundo oferece para nós. Agora há pouco a gente estava falando sobre a questão do cigarro. E a gente faz uma atividade física, e lá uma pessoa estava dizendo que é tão difícil parar de fumar, e é mesmo, gente, é muito difícil parar de fumar. Mas a pessoa consegue. Precisa ter esforço, vontade, não só boa vontade, mas vontade verdadeira de ter uma saúde melhor, uma respiração melhor. Buscar na medicina o recurso que ela pode oferecer também para ajudar, que hoje, né, a gente tem, a ciência oferece para nós, para que a gente possa banir da sociedade essa dor, melhorando não só os órgãos físicos, mas melhorando o nosso corpo perispiritual, para que quando a gente retorne à pátria espiritual, a gente retorne com a perspectiva de um retorno para o planeta Terra futuramente melhor, num corpo físico melhor. Nós hoje estamos projetando, estamos somatizando ao longo dos dias e dos anos aqui na Terra, qual será o meu corpo numa próxima encarnação. Eu estou me ajudando de que forma? Essa é a nossa conscientização, é a nossa reflexão. Enquanto a gente estiver buscando só o analgésico, a coisa passageira, nós vamos estar adiando a nossa melhora
mais eficaz. Mas existe também a dor moral, cuja sensação igualmente desagradável ou penosa de padecimento e mágoa, de pesar e amargura, ocorre no íntimo do indivíduo. Aí nós chegamos aqui, pessoal, num pedacinho que eu vou abrir um parênteses para a gente falar da questão dos relacionamentos. Para nós percebermos e podermos socorrer um irmão, por exemplo, que trabalha conosco, ou que mora conosco dentro de casa, que está passando por essas amarguras, né? A questão da depressão, da síndrome do pânico, dos desequilíbrios emocionais, psiquiátricos, é preciso que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir melhor dentro desses segmentos que a gente está falando, do trabalho, né, do nosso lar, para nós percebermos a amargura alheia, o desejo e a necessidade de socorrer uma pessoa. Para isso, nós precisamos de dividir melhor o nosso tempo, a nossa vida mecânica, e partir para um momento que a gente já falou outras vezes aqui, que são os momentos contemplativos, de observação dos nossos irmãos, do olhar mais um no olho dentro de casa. Porque da mesma forma que nós estamos nos dirigindo a uma outra pessoa, a necessidade de socorrermos outra pessoa, através da observação, de olhar, isso também pode acontecer conosco. Nós também somos merecedores da misericórdia de Deus e dos irmãos que acompanham a gente. Quando a gente fala da vida mecânica, do trabalho e menos da vida contemplativa, a gente corre esse risco de deixar de perceber uma amargura, um probleminha no irmão, inclusive nos trabalhos nas casas espíritas. Porque nós somos trabalhadores, né, das casas espíritas, a gente tem a falsa ilusão de que, ou a ilusão, desculpe, de que as pessoas que nos procuram que só têm necessidade de ajuda. E muitas das vezes nós não. Olha o perigo. A gente vem de uma forma mecânica, faz o trabalho e às vezes não olhamos um no olho do outro e deixamos de perceber que a minha companheira da fluidoterapia hoje não chegou muito bem, precisou da minha ajuda e sem querer eu não percebi isso. Aí isso influencia na qualidade do trabalho. Talvez tenha sido uma menos a colaborar efetivamente, né, aquela noite, porque também não tem nem liberdade de chegar no companheiro e se abrir. Falta de entrosamento. Isso acontece no trabalho, acontece no trabalho profissional, onde a gente angaria o recurso material. Acontece no trabalho dentro das casas espíritas e muito mais ainda dentro de casa, dos nossos lares. A falta de observação, de olhar, né, hoje ele está diferente, hoje ele não está muito bem e ela também não está muito bem. Porque nós entendemos que o crescimento espiritual deve acontecer de uma forma, vamos dizer assim, pelo menos o trabalho, um ajudando o outro. O nosso pensamento também tem que ser coletivo, não individual. O que eu desejo para mim, eu tenho que desejar para o outro. Né? Então nós precisamos de tomar muito cuidado com isso, porque a Organização Mundial da Saúde também adverte a gente todos os anos do aumento da depressão. Agora no mês de setembro, né, nós temos o Setembro Amarelo, onde nós vamos falar mais sobre o suicídio. E aí causa, né, muitas vezes na depressão. Então nós precisamos de olhar com mais atenção uns para os outros, para a gente tentar de uma forma coletiva melhorar e banindo da sociedade essa companheira que pode ser sim indispensável. Dispensável. Há que se considerar que a grande maioria das pessoas ainda não se conscientizou do sentido metafísico da Terra, no planeta Terra, da vida no planeta Terra. Porque muitas sequer compreendem com a devida profundidade a extensão, os múltiplos aspectos e ocorrências que dizem respeito à própria realidade. Aqui ele já está falando, aí já é o comentário
do texto, tá, pessoal? Não está no texto, é um comentário à parte. Do indivíduo que ele não se mantém, ele não se projeta, ele não faz uma programação, ele não faz uma administração, né, do seu tempo. E muitas pessoas vivem como se nunca fossem morrer. E o resultado disso, nós encontramos no mundo espiritual muitas pessoas que estão lá como se nunca tivessem vivido. E o pior, pessoas, trabalhadores espíritas. Buscam assim, com sofreguidão, as alegrias, o prazer físico e material, bem como a satisfação imediata de seus anseios. Obviamente que consideram uma bênção a ausência de problemas, pois enquanto tudo transcorrer da maneira como desejam, por que se preocuparem com assuntos que fogem ao seu entendimento ou se comprometerem com o amadurecimento espiritual? Está tudo bem, a minha saúde hoje está ótima, né? A parte financeira também não está muito ruim. Para que eu vou me preocupar em melhorar, em buscar alguma coisa que, segundo eles mesmos, as pessoas não entendem nem para que eles nasceram, por que eles estão aqui na Terra. Qual que é o meu ministério, qual que é o meu propósito de estar aqui? E o vovô Bezerra de Menezes, várias lições belíssimas que ele tem, uma que a gente sempre cita, agora em setembro nós vamos ter a Semana de Bezerra de Menezes no centro, Bezerra de Menezes, tá? São todos convidados, a partir do dia 17 de setembro, a programação vai ser de segunda até sexta, depois a gente vai mandar para o Renato, se o Paulinho ainda não mandou para você. O Dr. Bezerra de Menezes ele fala o seguinte, que nós devemos buscar a paz e a harmonia, mesmo nos momentos de tranquilidade, para nós termos facilidade de encontrar essa mesma paz e harmonia nos momentos de dificuldades, ainda mesmo no momento em que a saúde debilitada se fizer parte da vida da gente. Então ter o entendimento de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, qual o meu propósito, meus objetivos nessa vida, está ligado diretamente ao entendimento da continuidade, né, da necessidade de nós vivermos uma vida na medida do possível saudável, material e, é lógico, espiritualmente falando. Devido ao fato de a dor não fazer parte do nosso repertório de possibilidades, e porque também não estão predispostas a reflexões um tanto mais sérias e profundas quanto à natureza transcendental, quando se deparam com as aflições mais intensas e sofrimentos mais pungentes, podem se desesperar e desanimar, ou se revoltar, ou ainda sofrer de depressão crônica. E aí a gente encontra irmãos que trabalham, né, na religiosidade aí anos, e no momento em que eles precisam estar mais fortes, com entendimento melhor acerca de tudo, eles se desesperam, se desequilibram, diante de um exame, de um resultado de um exame, por exemplo, onde vai ter necessidade de fazer uma cirurgia, onde vai ter necessidade de ficar um pouquinho mais parado dentro de casa, fazer um tratamento. Então nós precisamos ter calma, para que se isso acontecer conosco, para a gente passar por isso com tranquilidade. Porque quem nos garante que essa companheira aí, a dor não vai bater na nossa porta? E se bater, que ela venha para nos tornar pessoas melhores, mais fortes, né? A dor física ou moral pode possuir em si alguma função positiva? É só um reforço do que nós já falamos. Não seria mais conveniente a sua inexistência? Quem a cria? Deus ou o próprio homem? Comecemos pelas considerações de Allan Kardec. Agora a gente vai um pouquinho no livro dos Espíritos. Devendo o homem progredir, os males os quais está exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência. Então olha só, os males aos quais está exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas, morais, iniciando na pesquisa dos meios para deles subtrair-se. Então Deus, né, permite com o uso equivocado do nosso livre-arbítrio, né, que as doenças apareçam, mas Ele também, né, faculta aos homens a inteligência para que eles possam trabalhar
para que eles possam estudar, para auxiliar a cada um de nós, né, no desenvolvimento das vacinas, no desenvolvimento da medicina, para possibilitar a cura física para nós, vamos dizer assim, ou o alívio temporário. Se não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria a procurar dos meios. Seu espírito se entorpeceria na inatividade, não inventaria nada e não descobriria nada. A dor, olha a frase que nós vimos lá atrás, que eu falei que veríamos no Livro dos Espíritos. A dor é o aguilhão que impele o homem para a frente, no caminho do progresso. Estão percebendo como Deus realmente é bom, justo e misericordioso? Ele dá o frio conforme o cobertor, ele nos possibilita passar, né, pelas dificuldades do momento que a gente pode passar por elas, sem que a gente perca tempo no crescimento espiritual. Dessas palavras, podemos afirmar que aquilo que mais incomoda uma pessoa é o que lhe pode prestar maiores benefícios, porque a impele a outras descobertas e às mudanças. E bem sabemos que, se não formos incomodados, a tendência é nos acomodarmos. Por isso que a dor, em suas diversas fases, num primeiro momento, nos faz voltar para dentro de nós mesmos, para somente depois nos predispor à superação do desconforto. Olha que interessante que é a explicação dos Espíritos a Kardec. Né? Assim, uma das funções da inteligência é se ocupar daquilo que não está indo bem em nossa vida e encontrar alguma alternativa ou solução para a dor que daí decorre. O Emmanuel, ele tem uma mensagem que ele vem dizer o seguinte, ele vem chamar a atenção da gente com relação à lei de causa e efeito. Nós temos uma visão dessa lei de causa e efeito só no sentido punitivo, né? Um exemplo muito radical. Fez um determinado ato, vai sofrer a mesma coisa, né? A gente imagina isso. Só que ele vem dizer para nós que a lei de causa e efeito, ela tem um outro lado, tão benéfico quanto esse punitivo que a gente conhece. E os nossos irmãos que se ocupam da medicina, os cientistas que descobriram as vacinas, por exemplo, contra a paralisia infantil, atualmente as crianças estão sendo vacinadas contra a sarampo, né? Atualmente, esses irmãos se envolveram na lei de causa e efeito em prol da coletividade. A lei de causa e efeito, nesse caso, traz, né, benefícios para ele, que doou o seu tempo, que sentou, que estudou, que pesquisou, né, para que houvesse uma melhoria para a coletividade. Percebe então que a lei de causa e efeito ela não é só aquela que cortou, vai ser cortado, matou, não é isso. Nós precisamos de buscar esse exemplo, essa lição do Emmanuel, para nós, mesmo nas pequenas coisas. Nós podemos movimentar sim a lei de causa e efeito, né, ao nosso favor, nos pequenos gestos, nos diálogos, no trabalho, né, seja em que setor que a gente se entrega aí de 7 até as 5 da manhã, através do nosso testemunho, através da nosso desejo, né, de que a coisa funcione, do auxílio ao outro, das dificuldades do outro. Porque, quando estamos, por exemplo, com um problema mais contundente, não é ele que monopoliza nossos pensamentos e sentimentos? Daí as palavras do Espírito André Luiz. Dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. No momento, né? Neste momento. Mas será que nós estamos fadados ao crescimento espiritual somente pela dor? Claro que não, né? Nós podemos hoje mesmo começar e de uma forma bacana o crescimento espiritual, a continuidade pelo amor, sendo um trabalhador dessa era de Jesus, né? Vamos continuar um pouquinho sobre o raciocínio de Allan Kardec. Mas os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo, pelos seus próprios vícios, aqueles que provêm do seu orgulho,
de seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em todas as coisas. Ou seja, se nós cuidarmos, né, disso aqui que ele está falando para nós, nós vamos estar deixando de tomar os analgésicos e estamos buscando a cura verdadeira. Vamos deixar de buscar só pelo alívio passageiro e buscando pela cura verdadeira. A base disso está no Evangelho de Jesus, né? O caminho que nós temos para seguir, para nos livrarmos, sermos menos orgulhosos, menos egoístas, né? Quando ele fala da ambição, é dividir o nosso tempo entre o trabalho e o lazer, mas buscando uma vida saudável através dos exercícios físicos que já falamos, né? Olhar direitinho a nossa alimentação, como é que está sendo a minha alimentação? Isso tudo, gente, faz parte do processo evolutivo nosso. Nós não vamos evoluir espiritualmente nos limitando só para dentro de nós, ou então no aspecto religioso só. Não, é lá em casa, é no dia a dia, no trabalho, é mostrando para que eu vim, para que eu estou aqui no planeta Terra, qual que é a minha missão, qual que é o meu objetivo nessa Terra, né? Auxiliando os outros, os irmãos, é no dia a dia. E ele continua, viver com prazer é o desejo de todos. É óbvio que ninguém em sã consciência quer a dor para si e para os seus amados, mas buscar a felicidade de maneira equivocada pode ser provocá-la. Olha só, buscar a felicidade de maneira equivocada pode ser provocada. Tem gente que baseia-se a sua felicidade, né, num belo prato de comida, até com muitos excessos. Tem gente que baseia-se a sua felicidade no maço de cigarro. Tem gente que fundamenta um momento de felicidade virando noites e noites sem dormir. O que eu estou fazendo com a minha saúde? Qual é o investimento que estou fazendo em mim mesmo? Né? É considerável o número de pessoas que criam para si complicados e pesados compromissos justamente por não considerarem que o aparente prazer de hoje pode se transformar posteriormente numa dor bastante extensa e prolongada. Segundo os nossos irmãos aí que trabalham, né, na área, a AIDS, ela nunca foi nunca teve tão em alta, porque as pessoas não se preocupam mais com preservativos, os adolescentes, os nossos filhos, né, os nossos sobrinhos, as pessoas que a gente ama. Então a gente precisa de ter esse diálogo dentro de casa, incentivar isso dentro de casa, né? Conversar com os nossos jovens, adolescentes. Existe uma faixa etária aí, segundo uma pesquisa, que o HIV ele se projetou mais entre 15 e 19 anos de idade. Saiu agora recentemente isso, 15 e 19 anos de idade. Né? O que um adolescente de 15 anos sabe da vida ainda? Né? Então precisamos ter essas oportunidades para a gente conversar com eles e orientá-los. Com a literatura espírita, podemos aprender que a lei de causa e efeito diz respeito à contabilidade que o próprio indivíduo gera para si. São os créditos e os débitos, acumulados no decorrer de toda a trajetória evolutiva, através das sucessivas reencarnações. Nós já falamos sobre a lei de causa e efeito, né? Assim, a dor que alguém esteja vivenciando hoje é, de fato, sua própria criação, porque em algum momento da atual existência ou das anteriores, fez escolhas e opções que o distanciaram das leis divinas, responsáveis que são pela sustentação da harmonia do universo físico e do universo moral de cada um de nós. Interessante isso aqui, ó, em algum momento da atual existência ou das anteriores. Na atualidade, hoje, né, nós que somos conhecedores de vidas passadas, sabemos que a gente vem pelejando aí há alguns séculos, a gente acha que tudo que acontece com a gente vem de lá. Mas e aqui? O que eu estou fazendo hoje? Será que eu estou resolvendo, né, todos os casos, eu estou liquidando todas as duplicatas do passado hoje, eu estou adquirindo outras? Né? Então é preciso que a gente tenha essa conscientização. Voltando agora no livro Jesus no Lar, Jesus completa a sua orientação para nossa irmã Raquel dizendo: Raquel, o excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro,
traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Então, pessoal, nessa lição daqui, essa lição, eu gostaria que vocês lessem com mais calma em casa, porque ela é bem grande. A gente pegou apenas alguns pedaços para a gente trocar essa ideia rápida aqui, devido ao nosso tempo. Mas Jesus traz uma orientação para aquelas pessoas que estavam lá, dirigindo-se especialmente a Raquel, de uma forma tão rica e tão maravilhosa, que a gente põe isso na nossa vida de uma forma assim, para nós pensarmos realmente o que eu estou fazendo, né, com o meu corpo físico, qual a colaboração, a contribuição que eu estou dando, né, para que a gente comece um processo de crescimento mais saudável, numa harmonia melhor, né? E aí, eu trouxe esse pedacinho aqui que o Carlos Drummond de Andrade fala, que diz o seguinte: a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Quando eu li isso, eu achei muito interessante, porque nos anos 90, nós estávamos num seminário lá no estado do Rio de Janeiro, de um médico, expositor espírita, com o nome René Peça. Eu já contei isso para vocês. E ele era médico, e ele fundou na cidade de Niterói, se não me engano, no Rio de Janeiro, naquela época, um hospital com 32 leitos, onde eram cuidadas mulheres contaminadas pelo HIV, esposas, né, que foram contaminadas pelos respectivos companheiros pelo vírus HIV. Então ele como médico, ele tratava, ele tinha uma equipe, era tudo gratuito, e ele, em um desses seminários, lá em Cabo Frio, ele dizia que era possível a dor sem o sofrimento. Eu, na época, estava conhecendo, né, o Espiritismo e estava muito deslumbrado com tudo, então nesse momento a gente presta atenção um pouco nas coisas e começa só a admirar. E aí perde-se muito conteúdo. E aí aquilo vem na minha cabeça ao longo aí, né, dos anos, a gente começou a estudar um pouquinho e tal. Como é que uma pessoa pode ter dor sem sofrer? Como é que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa? Isso vinha martelando na minha cabeça. Hoje, nós trabalhamos no Centro Espírita Bezerra de Menezes na fluidoterapia. Nós temos o atendimento lá às terças-feiras, começando às 6 horas da tarde, com o atendimento fraterno, é o diálogo fraterno, e estende-se até às 8h30 da noite. E na sexta-feira também nós temos. E já tem algum tempo que a gente vem dando uma pequena colaboração lá. E a gente percebe, irmãos, que vem trazendo a resposta para nós. Por que a dor é possível sem o sofrimento? Né? É possível a dor sem o sofrimento. E a gente percebe lá pessoas, irmãos que nos procuram, que tenham o mesmo problema, digamos, a mesma inflamação, no mesmo tecido, no mesmo lugar, não sei com a mesma intensidade, mas com níveis de sofrimento diferentes. E aí você percebe pessoas mais equilibradas, mais decididas a combater o câncer, né? Seja a doença que eles nos procuram com o objetivo do alívio, porque nós explicamos lá que nós não curamos absolutamente nada nem ninguém, que nós somos capazes, né, através do tratamento da fluidoterapia, de trazer o alívio para as pessoas. Incentivamos a terapia espírita com passes, frequência, né, culto do evangelho do lar, água fluidificada em casa, tudo isso é prescrito, vamos dizer assim, no tratamento. As pessoas são muito bem orientadas, mas mesmo diante dessa proposta do alívio, a gente percebe que é possível sim a dor com muito, com pouco ou sem nenhum sofrimento, dependendo única e exclusivamente de nós, de como nós estamos espiritualmente falando. Se nós adoecemos nós espíritos
ou adoecemos nosso corpo físico. Isso, meus irmãos, só depende de nós. Se nós estivermos equilibrados, nós vamos sim passar pelas dificuldades físicas, pelas dores, mas vamos vencer, nós vamos alcançar o objetivo. Estamos passando pela mazela, pela dificuldade, mas crescendo espiritualmente. Porque Jesus veio para nos ensinar a grande capacidade que o amor tem de transformar todas as situações, todas. E que, quando escolhemos o seu caminho, o caminho de Jesus, somos também capazes de apagar capítulos da nossa história que escrevemos outrora. O Mestre sempre nos mostrou que pelo amor cresceríamos de forma mais efetiva e que não há, mesmo nos dias conturbados de hoje, necessidade alguma de largarmos as nossas mazelas na poeira do tempo através das lágrimas do sofrimento. Não, não há. Que podemos sim nos elevarmos mais até Ele, a Jesus, sem a companheira, dispensável sim a dor. E de lado mais alto, Ele, Jesus, torce, vibra e deseja profundamente que cada um de nós procure o caminho dele, que é a verdade, é a vida e que é o seu infinito amor. Esse é o desejo que Jesus tem verdadeiramente para cada um de nós. Que nós passamos a escolher o crescimento pelo amor. Porque é possível isso. É possível. Dependendo de como nós vamos levar para o nosso dia a dia aquilo que nós aprendemos aqui dentro do Centro Espírita. Ou dentro da minha filosofia religiosa, seja ela qual for. Eu venho ao centro para buscar o conhecimento. Eu vou até a igreja para buscar o conhecimento, as belas lições. Aqui no nosso cantinho espírita, as lições dos irmãos que já partiram, que já estão no mundo espiritual, estão dizendo para nós, ninguém morre, que essa dor que você está sentindo aí, ela é passageira, que um dia você vai deixar de senti-la. Que é possível sim o crescimento pelo amor, mas que você tem que fazer agora a sua parte. Aí, eles estão lá, e graças à bênção do Espiritismo, do Consolador, eles podem nos dizer que nós podemos mudar a nossa rota de crescimento. Ou seja, buscarmos o amor infinito, que é o que Jesus deseja para cada um de nós. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que nós levamos para os nossos lares essa reflexão e que a gente busque efetivamente, gente, ter uma vida melhor, mais saudável, buscar todos os concursos que nós temos para termos uma vida física, sentimental, espiritual, da melhor qualidade, que é isso que Deus deseja para cada um de nós, tá bom?